Bom, então hoje nós vamos falar sobre a prática de produto vetorial. Eu vou mostrar para vocês aqui a noção física de produto vetorial e a noção geométrica do produto vetorial. Então, são dois exemplos que também está naquele artigo lá que eu deixei na semana 1 da sala virtual. E eu vou explicar para vocês, então, como que foi feito aqueles exemplos. E no final da aula, eu selecionei alguns exercícios aqui que eu achei que vocês pudessem ficar com mais dúvidas para resolver. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, eu vou deixar o chat aqui aberto. Quem for tendo alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, é só enviar aqui que eu vou lendo aqui na hora. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre produto vetorial, a prática de produto vetorial. Vou dar um exemplo, que é um exemplo de força. Suponha que você tenha um parafuso na parede, você tem lá a sua chave de boca, só que você não consegue tirar esse parafuso da parede. Então, você chama lá uma pessoa muito forte, você vai chamar lá o Hulk para tirar esse parafuso da parede. Aí o Hulk faz força, faz força, faz força e não consegue tirar o danado do parafuso. Bom, aí você vai chamar outra pessoa, que é não tão forte como o Hulk, mas com um pouquinho só de força que ele fez, ele conseguiu soltar o parafuso da parede. Então, eu quero que vocês me digam aí por quê. Alguém sabe? Olha, observa bem. Oh, muito bem, Ian. Isso mesmo. Aqui, então, vai entrar a relação do torque. Notem aqui, ó, que o Hulk está fazendo a força no meio da chave e o Shurek está fazendo a força aqui, ó, no finalzinho. Isso vai entrar, então, a relação de torque, igual o Ian falou. O torque, ou momento de força, é dada pela multiplicação da distância vezes a força. Portanto, quanto maior a força ou a distância, também chamada de braço do momento, maior o torque, que é o efeito de rotação. Observem que quanto maior for então o meu Rzinho aí da fórmula, ou o meu F, maior vai ser o resultado dessa multiplicação, maior vai ser o torque, certo? Eu falei que esse Rzinho é distância. A relação dele é de distância, porém nos livros vocês vão achar ele escrito como R e não D. Por quê? Olha aqui nesse desenho à esquerda. Quando vocês fazem esse R, ele é o raio da circunferência determinada por essa rotação. Então, como ele é o raio dessa circunferência determinada pela rotação, os livros utilizam R. Mas no caso, olhem aqui à esquerda o desenho da chave. Ele é a distância onde a força aqui está sendo aplicada, certo? E observem aqui que essa força é tangencial, certo? Então, a pessoa está utilizando toda a força da mão dela para girar a chave de boca, certo? Então, vamos lá. Supondo que a força do Shurek aqui é de 10 newtons e a rotação, aliás, o R, a distância, aqui onde ele está pegando, é de 1 metro. Aí você vai falar, mas não tem chave de boca de 1 metro. Estou colocando 1 metro aqui só para simplificar os cálculos. Você pode colocar qualquer número que esse exemplo aqui vai ser análogo. Então, eu quero que vocês calculem para mim, então, qual que vai ser o torque do Shurek? Pode pegar lápis, caneta e calculadora hoje também, viu, pessoal? Qual que vai ser o torque do Shurek? Lembrando que o torque é R vezes F. Isso. Muito bem. O torque do Shurek vai ser 10 newtons metro. E o torque do Hulk?
supondo que a força que ele utiliza é de 15 newtons, e o R aqui, a distância onde ele está pegando, é a metade do Shurek, então vai ser 0,5 metros. Qual que vai ser o torque do Hulk? F vezes R. Uhum. Responde aí no chat, pessoal. 15 vezes 0,5, gente, 7,5 newtons metro, certo? Bom, agora eu quero perguntar para vocês, vocês vão me responder aí. O torque é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? Lembrando que lá na primeira aula presencial, eu falei para vocês qual que era a diferença de grandeza escalar e grandeza vetorial. O que vocês acham? É escalar ou é vetorial? Respondam aí no chat, por favor. 'Agora atualizou. Agora sim, pessoal, muito bem. Vetorial, vetorial. Alguém quer abrir o chat e falar por quê? Alguém quer abrir o áudio e falar por quê que é uma grandeza vetorial? Olha só. Isso mesmo, Júlio, isso mesmo. Uma grandeza escalar é aquela que depende apenas do valor numérico, e uma grandeza vetorial é aquela que, além do valor numérico, ou seja, no caso, o módulo, precisa da direção e do sentido. Então, como o torque tem direção e tem sentido, ele é uma grandeza vetorial, certo? Ele é um resultante de um produto vetorial. Então, ele é esse terceiro vetor resultante. Bom, aqui, espero que vocês já tenham visto a videoaula teórica, a gente pode usar a regra da mão direita para saber qual que vai ser o sentido e qual que vai ser a direção do torque. Supondo que a distância, que no caso é o R, e que a força, que é o F, são dois vetores, se eu estou fazendo o produto vetorial entre eles, o torque vai ser o produto, vai ser o resultado desse produto vetorial. Não sei se vocês já viram a videoaula teórica, eu vou parar de compartilhar aqui para vocês entenderem a regra da mão direita. Por exemplo, você tem dois vetores, U e V, duas canetinhas aqui. Você vai colocar os dois vetores na mesma origem, porque se são dois vetores, você pode pegar qualquer um representante e colocar eles na mesma origem. Você vai pegar a palma da sua mão e colocar ela na mesma origem, junto com os vetores. E eu vou chamar essa canetinha preta de U e a vermelha de V. Então, vou fazer U vetorial V. Então, vou pôr minha mão aqui, colocar ela longitudinalmente aqui no meu vetor U e empurrar ele na direção de V. Então, fazendo isso, notem que o meu dedão aqui está para cima, significa que essa é a direção e o sentido do resultado desse produto vetorial. Mas e se eu quero fazer V vetorial U? Então, agora eu vou colocar a minha mão aqui e vou empurrar a canetinha vermelha na direção da canetinha preta. Observem que agora o meu dedão fica para baixo se eu fizer esse movimento. Mas por que você não pode fazer torto para o lado de cá? Porque você tem que pôr a mão aqui na origem. Então, fazendo esse movimento, o meu torque, no caso aqui, ó, seria esse vetor determinado aqui pelo meu dedo para baixo. Então, essa é a regra da mão direita. Vou voltar lá no slide.
Bom, sabendo disso, a gente pode falar que o torque vai ter dois sentidos. Um positivo, que no caso é essa imagem aí da esquerda, que ele está para cima, e um negativo, que no caso é a imagem da direita, que ele está para baixo. Se a rotação ocorrer no sentido anti-horário, a gente adota o sinal de positivo, e se a rotação ocorrer no sentido horário, a gente adota a posição de negativo. Bom, isso significa que, no caso, ou o seu parafuso vai estar entrando na parede, ou o seu parafuso vai estar saindo da parede. Então, ou você vai ter um vetor entrando, ou um vetor saindo. A direção vai ser a mesma e o sentido vai ser oposto, igual nós vamos ver aqui agora. Bom, observem que aqui nós temos a figura da chave, nós temos o parafuso, nós temos a distância aqui, que é o R, e a força, que é o vetor F. Então, aqui à direita, eu considerei esse desenho como dois vetores, o vetor distância e o vetor força. Primeira coisa para usar a regra da mão direita, coloco os dois vetores na mesma origem. Então, vou considerar aqui o representante do R. Então, tenho esse vetor. Notem aqui, ó, que o parafuso, então, está no sentido anti-horário. Significa que ele vai estar saindo da parede. Então, ele vai estar aqui na minha direção, apontando aqui para mim. Agora, se eu inverto a minha força, observem que eu vou colocar ela agora com sentido para baixo. Mesma direção, sentido oposto. O meu parafuso, ó, está girando no sentido horário. Então, significa que ele está entrando na parede. Então, ele tem um vetor, o produto escalar entre o R e o F aqui, ó, vai gerar um vetor que está entrando na parede, como se ele tivesse aqui nessa imagem, ó, para baixo, igual está aqui na esquerda, certo? Bom, então, o que a gente está fazendo? A gente está calculando o torque em módulo. Significa que a gente está calculando, então, o produto vetorial entre o vetor F, que é a força, e o vetor R. Só que notem que a gente usou a força tangencial, certo? Ao movimento. Mas e se a força não for tangencial? Vai ter, então, uma angulação diferente de 90. Nesse desenho aqui, preto e branco, a força está fazendo um ângulo de 90 graus com o vetor R, certo? Se ela não é tangencial, ela vai fazer um ângulo diferente. Para isso, a gente pode imaginar o seguinte. Imagina que o seu parafuso, querido engenheiro mecânico, está lá dentro do motor do seu carro. Imagina que não dá para você colocar a mão à direita para desrosquear esse parafuso. Então, você coloca a chave, encaixa a chave e coloca uma corda na chave. Aí você faz uma força para cima, que no caso é representado por esse vetor aqui, ó, preto. Então, você vai fazendo essa força para cima. Então, ela não faz mais 90 graus com o vetor R. E como que você vai saber, então, qual que vai ser a força que está realmente sendo utilizada para retirar o parafuso? Bom, agora nós vamos lembrar lá da física como que faz decomposição de vetores, certo? Aqui à direita, eu tenho o plano cartesiano, tenho o vetor força azul, e ele está sendo decomposto, ó, em um vetor fx, que é um vetor na direção de x, e o vetor fy, que é um vetor na direção de y. E ele está fazendo um ângulo θ aqui com o eixo x. O que eu fiz? Aqui na direita, eu peguei esse mesmo vetor força e peguei um representante do fx, coloquei a origem dele na extremidade, aliás, um representante de f e y, coloquei a origem dele na extremidade de fx para fechar um triângulo retângulo, igual está aqui na figura, certo? Se eu usar a relação do seno e do cosseno, a gente sabe que o seno do ângulo θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo θ é o FY. E a hipotenusa aqui é o lado oposto ao ângulo reto, que no caso vai ser esse ângulo formado entre FX e FY. Então, é o F.
Então, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, então é FY sobre F. Para achar realmente qual que vai ser essa força que está sendo utilizada para retirar o parafuso, então qual que vai ser a força na vertical, eu isolo aqui, ó, o FY. O F está dividindo, passa multiplicando o seno. Então, FY é igual F seno de θ. Se eu quisesse achar qual que era a componente da força aqui na horizontal, eu faria o cosseno de θ é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, ó, é o FY, hipotenusa é F. Então, cosseno de θ é F, aliás, é o FX, então é FX sobre F. Isolando o fx, o f que passa multiplicando o cosseno, então a gente sabe que o fx é igual a f cosseno de θ. Bom, no caso aqui, o que me importa aqui, então, é essa relação aqui, ó. Fy igual seno de θ, porque eu quero saber qual que é essa componente aqui, ó, em y, que está ajudando o meu parafuso a sair. Então, vai ficar o seguinte. Supondo, então, que o ângulo que você faz aqui com esse ladozinho aqui, que vai ser, no caso, representado como se fosse o seu FY, vai ser 45 graus. Só para facilitar os cálculos, tá? Então, ao invés do torque ser agora R vezes F, o seu F aqui não vai ser mais esse, vai ser essa parcela de força que você quer aqui, que está fazendo com esse ladinho aqui. Então, ele vai ser F seno de θ, ok? Igualzinho ao que nós vimos lá, ó. Aqui. Igualzinho ao que nós vimos na videoaula teórica. Olha só, módulo de um vetor vezes módulo do outro vetor vezes o seno de θ, que é justamente o que está aqui. O seu R e o seu F estão em módulo e o seu seno de θ é o que você vai calcular. Se eu utilizar a força do Schurek aqui, ó, só para facilitar os cálculos, e utilizar a distância que ele pegou lá na chave, que é 1, então vai ficar o torque é igual a 1, que é o R, vezes 10, que é o F, vezes seno de 45, que é o ângulo aqui que o exercício, no caso, irá dar, né? Se tivesse um exercício desse. Calculando isso daqui, ó, vai dar 7,07 Nm. Observem que agora o torque do Schurek tá dando menor do que o do Hooke lá no começo. Mas por quê? Porque agora a força não é mais tangencial. Mas e você vai falar, então não, essa relação não vale para a força tangencial? Vale. Se você colocar aqui 90 graus, porque se a força é tangencial, então ela está fazendo aqui um ângulo de 90 graus, ó, com R, igual nesse desenho, vai ficar 1 vezes 10 vezes seno de 90, que é 1, certo? Então, daria 10 Nm, mesma coisa. Então, entendido isso, pessoal, eu só cheguei naquela relação lá dos nossos slides da videoaula teórica. Entendido isso, eu vou propor um exemplo para vocês. Lembrando, pessoal, que esse aqui é só um exemplo, tá? Tem várias grandezas vetoriais e o torque é uma delas, ok? Então, o exemplo que eu vou dar para vocês. Eu vou pedir para vocês calcularem aí, tá? Duas pessoas empurram uma porta tentando fechá-la e a outra tentando abri-la. A pessoa B, que é essa mãozinha aqui, ó, do lado esquerdo, tenta fazer com que a porta gire em torno da dobradiça, no sentido horário. Enquanto a pessoa A, que é essa aqui do outro lado, procura fazer com que a porta gire no sentido anti-horário. Não vai ser necessariamente a pessoa que fizer mais força que vai vencer a parada. As distâncias entre os pontos onde são aplicadas as forças e a dobradiça da porta também entram no jogo. Então, observem, ó, que a pessoa A está pegando aqui no finalzinho e a pessoa B está pegando aqui mais ou menos aqui na metade da porta, tá? Vocês podem até testar isso aí em casa com o irmão de vocês, com os parentes de vocês. Então, ó, sendo o vetor A
igual a 10 newtons e B igual a 15 newtons, então isso aqui são as forças. Encontre o torque resultante e responda se a porta vai fechar ou abrir. Ou seja, quem que vai ganhar? A pessoa que está empurrando para fechar ou a pessoa que está empurrando para abrir? Então, aqui a gente tem que a distância de O, representada aqui no desenho, até a pessoa A vai ser 2 metros, e de O até a pessoa B vai ser 1 metro. Então, façam aí direitinho e me respondam. Quem que vai ganhar? E quanto que dá o resultado? Ó, vocês estão falando que será que vocês fizeram a conta? Quanto que tá dando isso aí? 20 newton-metros? Eu não sei se eu fiz, deixa eu ver aqui. OA, 2 vezes 10, 20 newton-metros. Muito bem, isso mesmo. Ó, isso, então a porta vai o quê? Vai fechar, certo? Isso mesmo, todo mundo tá acertando. É só multiplicar, ó, o 10 com 2 vai dar 20 newtons-metros, 20 newton-metros, e o 15 com 1, que vai dar 15 newton-metros. Então, quem tá pegando aí mais no finalzinho da porta, vai ganhar. Muito bem. Então, vocês podem testar aí, ó. Pega um menininho mais fraquinho, coloca para fechar a porta, pega um mais fortinho, coloca para abrir a porta, vamos ver quem ganha. Então, agora, pessoal, essa foi a representação que eu dei física para produto vetorial. Então, no caso, o resultante lá do nosso produto vetorial seria a direção do parafuso, se ele estaria entrando ou saindo da parede. E os outros dois vetores seriam o vetor distância e o vetor força. Agora aqui, eu vou explicar para vocês a noção geométrica do produto vetorial. Quem viu lá o último slide da videoaula teórica, viu que eu falei sobre área. Bom, então vamos lá. Então vamos falar sobre o problema do designer. Um designer não gostava muito do engenheiro, então comprou para a obra ladrilhos em forma de paralelogramo. Porém, o material é vendido por metro quadrado. Como conferir se o valor cobrado corresponde ao que foi entregue? Então, aqui, ó, para fazer aquele artigo lá, a gente até fez uma estrutura de madeira para mostrar para os alunos na época, foi bem legal. Então, aqui vai estar representado por esse paralelogramo aqui, vermelho. Então, o pedreiro teve uma ideia. O que ele fez para medir a área para conferir se o valor estava certo? Ele foi medir as laterais. Então, ele mediu aqui a base, viu que dava 35 centímetros. E mediu esse outro ladinho aqui, ó, e viu que dava 33,54 centímetros. O mestre de obras teve outra ideia. O que ele fez? Ele falou assim, vamos fechar um retângulo e calcular a área. Por quê? Se eu fecho esse retângulo, eu vou ter o paralelogramo dentro dele e vou ter dois triângulos aqui, ó. Notem que tá aqui em azul essas beiradinhas aqui. Então, você vai ter, se você fizer a área do paralelogramo, a área do retângulo e tirar as áreas do triângulo, você acha a área do paralelogramo. Então, foi isso que o mestre de obras pensou. Ele pegou a trena, mediu que esse pedacinho aqui embaixo vale 15 centímetros. Aí, supõe que a trena do mestre de obras estragou. Aí, ele quer medir essa altura aqui. Quanto que vai dar essa altura H? Calculem aí para mim, por favor. Quanto que vai dar essa altura H? Lembrem como que a gente vai fazer esse cálculo. Bem simples, né? Pode usar só o 33. Não, no redondo agora não. Usa 33,54. Carlos Augusto.
Muito bem, muito bem. Ó, o Humberto já até arredondou. Isso mesmo. Breno, 29,99. A gente arredonda, então, 30 centímetros. Ok? Os meninos utilizaram, então, a relação da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, qual que vai ser a área do retângulo? Lembrando que a área do retângulo é dada por base vezes altura. Quanto que vai ser a área do retângulo? 1.500, 1.500 centímetros. Ô, Leandro, eu acho que você esqueceu de contar o 15, não foi? 15 centímetros? Vai dar 1.500 centímetros ao quadrado. Você vai fazer, ó, 35 mais 15 vai dar 50 centímetros, vezes a altura, que é 30 centímetros, 1.500 centímetros ao quadrado. A área do retângulo. E qual que vai ser, então, a área de cada um desses triângulozinhos aí que está nas beiradinhas? Qual que vai ser? Ó, isso. Agora que eu vi aqui que você já respondeu. Muito bem. 225 centímetros ao quadrado, cada triângulozinho. Então, agora tá fácil, não tá? Calcular a área do paralelogramo. Ah, lembrando, pessoal, que a área de cada triângulozinho é dada por base vezes altura dividido por 2, porque se eu juntar esses dois triângulozinhos aqui da ponta, ó, notem que ele vai formar um retângulo. Então, o retângulo tem o dobro da área do triângulo que forma ele. Então, por isso que é base vezes altura dividido por 2. Olha, o Leandro respondeu lá. Eu acho que é menos. Olha, aí ó, o Breno acho que acertou. A área do paralelogramo, isso mesmo, Breno, 1.050 centímetros ao quadrado, isso mesmo. Você vai fazer, então, a área do retângulo, que você tinha lá, que era 1.500, menos 225, que é a área de um triângulo, menos 225, que é a área de outro triângulo. Então, com isso, o mestre de obras conseguiu calcular a área desse paralelogramo em forma de piso, né? Só que o engenheiro era mais esperto. Ele foi lá e lembrou das aulas de geometria analítica. Ele sugeriu calcular o produto vetorial, ao invés de fazer todas essas contas que o mestre de obras fez. Para isso, então, o engenheiro considerou esse ladozinho aqui da base igual a 35 centímetros como um vetor e esse outro ladozinho aqui do paralelogramo como outro vetor. Então, ele vai calcular o produto vetorial de um lado menor com o outro lado maior. Para isso, ele precisa do ângulo entre os dois vetores. Só que as relações trigonométricas do triângulo retângulo, aquelas relações de seno, cosseno, tangente, a gente pode fazer só no triângulo retângulo. E esse ângulo aqui, ó, observem que a gente não vai ter aqui um ângulo de 90 graus, no caso, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular primeiro esse ângulo aqui de fora, que está formando entre o triângulo e entre o lado do paralelogramo. Então, como que a gente calcula esse lado, esse ângulozinho aqui de fora? Observem que aqui em cima, um dos lados do triângulo é 15 e o outro lado é 30. E você tem um ângulo reto aqui, tá? Então, esse ângulo aqui já é 90 graus. Então, você pode utilizar a relação que vocês quiserem aí, seno, cosseno, tangente, que vocês quiserem. Quanto que vai dar esse ângulo? Vamos ver se alguém acerta. Lembrando,
mesmo, Breno. Olha, o que o Breno fez foi o seguinte. A gente sabe que a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Coca. O cateto oposto a esse ângulozinho aí que a gente quer saber, muito bem, Marcos. O cateto oposto é os 15 centímetros, que vale, né? Então, vai ficar tangente de θ é igual a 15 sobre o cateto adjacente, que no caso vai ser a altura do retângulo que a gente tinha calculado, que é 30. Então, vai ficar tangente de θ igual a 15 sobre 30. Só que a gente não quer a tangente do θ, nós queremos o θ. Então, se vocês calcularem arco tangente de θ, vocês vão achar 26,56. Arredondando, 26,6 graus. Então, agora a gente já consegue achar esse ângulozinho aqui entre os vetores, não consegue? Quanto que vai dar? O Breno perguntou. Não, o Mikael perguntou. Para achar o 30, usou Pitágoras? Isso, Mikael. Anteriormente, para achar a altura igual a 30, nós usamos o Teorema de Pitágoras. O Humberto falou 63,44, esse ângulo aqui entre os vetores. Muito bem. Estou arredondando aqui para 63,4. Então, a gente já tem o módulo desse vetor, a gente já tem o módulo desse vetor e a gente já tem o ângulo. O módulo desse vetor da base aqui, ó, é 35. O módulo desse outro vetor aqui, do ladinho do paralelogramo, é 33,54. E o ângulo, que é o θ, é 63,4, igual nós acabamos de calcular. Então, para isso, muito bem, Marcos. Então, para isso, basta fazer o quê? Produto vetorial. Módulo de U vezes módulo de V vezes seno θ, que é justamente essa formulazinha aqui, ó, que nós temos lá nos slides da videoaula teórica. Notem, então, que nós vamos encontrar o módulo de U vetorial V, certo? Então, vamos lá. Quando eu faço isso daqui substituindo, vai ficar módulo de U. Estou considerando U como, então, 33,54. Módulo de V, 35. Vezes seno de θ, 63,4. Vai dar justamente os 1.050 centímetros ao quadrado que o mestre de obras, cadê? Que o mestre de obras havia encontrado. Voltei muito. Que o mestre de obras havia encontrado fazendo todos aqueles cálculos. Então, quando nós também calculamos produto vetorial entre dois vetores, nós estamos calculando a área do paralelogramo formado por eles, certo? Olha que interessante. Lembrando, então, que o resultado é dado em módulo. Todo mundo entendeu? Aplicação física e uma aplicação geométrica? Sim? Legal, né? Então, espero que isso aí ajude vocês no projeto de TAI de vocês. Vocês entenderam que, então, o torque é uma grandeza vetorial. Se vocês forem utilizar algo da física que calcule o torque, vocês já estão utilizando o GA no trabalho de vocês. Então, agora eu vou entrar de cá para a gente resolver alguns exercícios da lista, ok? Como é que é? Vou entrar aqui primeiro. Vou entrar de cá e sair de cá. Estão me escutando? Vocês estão escutando? O Mikael falou que o Pitágoras 30
Não tá dando certo. Vamos voltar lá, Micael. Deixa eu voltar aqui no desenho para eu ver. Olha, Micael, no seu triângulozinho, um lado do seu triângulo, vou fazer até aqui no papel. Um lado do seu triângulo é 15 e o outro lado do seu triângulo é 33,54. Você tem aí um ângulo reto. A hipotenusa vai ser o 33,54, porque é o lado oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados vão ser seus catetos. Se você fizer h ao quadrado mais 15 ao quadrado é igual a 33,54 ao quadrado, que é a sua hipotenusa, vai ficar h ao quadrado mais 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, 225, igual 33,54 ao quadrado, que é 1.124,9. Agora, você vai passar esse 225 subtraindo. Então, menos 225 vai dar h ao quadrado igual a 899,9. Agora, você vai tirar a raiz. Vai dar 29,99. Arredondando, dá 30. Entendeu, Micael? Talvez você está utilizando a hipotenusa como sendo um dos catetos. A hipotenusa aí é o 33,54. E a H é o cateto. Então, vai ficar 33,54 ao quadrado, igual a H ao quadrado, mais 15 ao quadrado. E não esquece de tirar a raiz no final. De nada. Então, vamos lá. Ai, que susto. Achei que não estava gravando. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Isso. Ó, eu vou falar os exercícios aqui que eu vou fazer com vocês. Cadê? Vou fazer a número 2, porque se vocês entenderem a número 2, vocês conseguem fazer todos os exercícios que tem para calcular produto vetorial. Vou fazer a número 3, porque eu vou mostrar para vocês que independente das coordenadas que vocês utilizar, vai dar certo. Vou fazer a número 4, porque eu acho que vocês podem ter um pouquinho de dificuldade nela, porque ela cai em um sisteminha. E vou fazer um exemplo da número 5. E depois eu vou mandar a resolução da 6A e 6D para vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu ver a lista. Número 2. A número 2 fala o seguinte. Calcular U vetorial V para U igual 5I mais 4J mais 3K e V igual I mais K. Então, vamos calcular. Então, vamos lá. Então, vamos escrever os dados do nosso exercício. A gente quer calcular U vetorial V. A gente sabe que U é igual a 5I, ou seja, ele tem 5 na direção do vetor X, mais 4J mais 3K. Isso também pode ser escrito como 5, 4, 3. Esse aqui é o nosso vetor U. E o vetor V, o exercício falou que ele é I mais K. O I é aquele vetor unitário da base canônica que está na direção do eixo X. Então, ele tem coordenadas 1, 0, 0. E o K é o vetor unitário da base canônica que está na direção do Z. Então, ele é 0, 0, 1.
Somando isso daqui, o vetor V vai ser o vetor 1, 0, 1. Porque 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0 e 0 mais 1, 1. Então, vou fazer o vetorial V. Tem duas formas de fazer isso. Eu vou fazer as duas formas para vocês verem que não é difícil. Primeiro, eu vou fazer uma matriz 3 por 3. Na primeira linha, eu vou colocar I, J e K. Na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do primeiro vetor. Se vocês fizerem o contrário, vai dar resultado diferente. Então, eu vou colocar o primeiro vetor aqui, que vai ser o U, que é U vetorial V, e não V vetorial U. Os resultados dão diferente, então cuidado. As coordenadas de U tá aqui em cima, é 5, 4, 3. E na terceira linha, as coordenadas de V, que tá aqui, que é 1, 0 e 1. Para calcular o produto vetorial, eu vou dividir esse determinante aqui, 3 por 3, em 3 determinantes de ordem 2, ou seja, 3 determinantes que tenham 2 linhas e 2 colunas. Então, aqui vai ser o primeiro, e ele vai estar na direção de I. Então, isso aqui vai determinar qual que vai ser a minha componente de X. Aqui, pela definição que vocês viram lá na videoaula teórica, tem um sinal de menos, outro determinante que vai estar na direção de J, mais outro determinante que vai estar na direção de K. Então, quais números que eu vou colocar aqui? Na direção de I, a gente exclui, então, a primeira linha e a primeira coluna. Não vou riscar aqui não, senão depois eu vou ter que escrever de novo. E a primeira coluna, e coloca só o que sobrou, que no caso, ó, vai ser 4, 3, 0, 1. Então, eu vou escrever aqui. 4, 3, 0, 1. Para calcular o determinante, que vai ser a componente em Y, eu excluo, então, a primeira linha e excluo a linha do meio. Então, vou excluir a linha aqui do J. Então, vai sobrar 5, 3, 1, 1. Coloca aqui, ó. 5, 3, 1, 1. E para o K é semelhante. Então, eu vou excluir a primeira linha e a linha do K. Então, sobra 5, 4, 1, 0. Então, 5, 4, 1, 0. Então, agora a gente vai calcular. Para calcular esse determinante, eu vou fazer a multiplicação dos termos da diagonal principal. Então, 4 vezes 1, que é 4. E da diagonal secundária, então, 3 vezes 0, que é 0. Só que quando eu faço da diagonal secundária, eu inverto o sinal. Então, menos 0. Isso tudo está multiplicando e menos. Agora aqui o segundo, ó. 5 vezes 1, 5. Inverto o sinal. Então, menos 3 vezes 1, 3. Isso aqui está multiplicando J. Mais 5 vezes 0, 0. Invertendo o sinal, menos 4 vezes 1, que é 4. Isso aqui está multiplicando K. Então, notem, ó, que isso daqui vai dar 4 e menos 5 menos 3, aqui dentro vai dar 2, com menos de fora, menos 2J. E aqui, ó, 0 menos 4, menos 4K. Então, esse aqui é o resultado. Ou vocês podem escrever assim, ó, 4 menos 2 menos 4. Tranquilo, não é? Então, agora eu vou mostrar um outro jeito que vai ser bem mais fácil, não precisa utilizar tudo isso. Esse outro jeito é chamado de método prático. Tá lá nos slides de vocês. No método prático, você vai fazer o seguinte. Vai calcular o determinante desses dois vetores também. Só que na primeira linha, você vai colocar as coordenadas do vetor U, né? Que é o primeiro vetor. Então, vai ficar 5, 4, 3. Na segunda linha, as coordenadas do vetor V. 1, 0. Vou escrever aqui mesmo. 1, 0, 1. Só que agora você vai dobrar a primeira coluna. Então, 5, 1. E a segunda coluna, 4, 0. E fecha.
E como que você vai calcular isso? Vai calcular o seguinte, você não vai olhar a primeira coluna, você vai começar aqui, ó. Você vai calcular esse determinante, depois você vai calcular esse determinante, depois você vai calcular esse determinante. Cada um desses determinantes já te dá quais que são as suas coordenadas. Olha só, quer ver? Quando você calcular esse primeiro determinante aqui, ó, vai ficar 4 vezes 1, 4, menos 3 vezes 0, 0. Então, aqui, ó, 4. Quando você calcular esse segundo determinante aqui que está em verde, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 5 vezes 1, 5. 3 menos 5, menos 2. E esse determinante aqui roxo, ó, 4 vezes 1, 4, 5 vezes 0, menos 0. Uai, o que tá errado? Ah, tá, eu calculei errado. Peraí, gente. Olha só. É 5 vezes 0, primeiro é essa diagonal aqui. 5 vezes 0, 0, menos 4 vezes 1, 4. Então, aqui, menos 4. Então, aqui, ó, você já tem a sua primeira componente, que é 4. A segunda, menos 2. E a terceira, menos 4. Então, aqui, ó, notem que ficou bem mais tranquilo de calcular. Então, esse daqui é a resposta da número 2. Sabendo calcular esse produto vetorial, vocês sabem fazer aí a lista toda. Alguma dúvida nesse exercício, pessoal? Tranquilo, né? Alguma dúvida, gente? Não? Ok. Então, eu vou fazer um agora da número 3. A número 3 diz... Vou fazer aqui a letra A. Demonstre que os vetores a seguir são paralelos, calculando os respectivos produtos vetoriais. Então, quando o seu produto vetorial dá zero, aliás, dá o vetor nulo, significa que esses dois vetores que você está calculando, eles são paralelos, tá? Então, aqui o resultado já te colocou aqui, ó, igual o vetor nulo. Significa que esse resultado, então, tem que dar o vetor nulo. Então, vamos lá. A letra A, a número 3, letra A, pede para calcular o vetorial 3U. Isso aqui tem que dar o vetor nulo, certo? Eu vou, então, escrever coordenadas aleatórias. Pode ser qualquer coordenada por vetor U. Então, se tem que ser uma coordenada qualquer, eu vou chamar a primeira de X, a segunda de Y e a terceira de Z, que também pode ser escrito como X, Y, Z. O vetor 3U, então, vai ser um escalar do vetor U. Então, vai ser 3xi mais 3yj mais 3zk, que pode ser escrito como 3x, 3y, 3z. Isso aqui é análogo para os outros itens do exercício, tá? Então, vamos calcular esse produto vetorial. Eu já vou calcular pelo método prático para ficar mais rápido aqui, ó. Então, determinante x, y, z. 3x, 3y, 3z. Pode usar os valores... Olha, Micael, sabe por que não pode? Porque tem que ser um vetor genérico. Se você utilizar os valores da questão 2 no lugar de x, y, z, significa que você está pegando um vetor particular. Entendeu? Você não está pegando algo que serve para todos os vetores que tenham essas coordenadas, tá? Ok. Então, vou dobrar aqui, ó. Primeira coluna. Segunda coluna. Significa que o x, o y e z pode ser quaisquer números, tá? Então, além de valer para os valores que o Micael quer utilizar, pode valer para qualquer valor x, y, z.
Por quê, gente? Porque o segundo aqui, ó, é 3 vezes o primeiro, então significa que um é escalar do outro, então por aí já dá para ver que são paralelos. Então tá, vamos calcular. Então eu vou calcular o quê? Vou calcular esse produto vetorial, esse determinante, aliás, esse determinante e esse determinante. Então tem 3 determinantes. Então, o meu primeiro determinante vai me dar o meu valor da coordenada aqui em x. Então, vai ficar y vezes 3z, y3z, menos, porque eu inverto o sinal na volta, z, 3y. y3z menos z3y, como é uma multiplicação, a ordem aqui, ó, dos fatores não vai alterar o resultado, então vai dar 0. Agora, aqui o segundo determinante vai ficar z vezes 3x menos x 3z, que vai dar também 0. E o terceiro determinante, x3y menos y3x, que é 0, que é justamente, então, o vetor nulo. Então, aqui, ó, já provei o que eu queria. Ok? Isso aqui vocês vão usar para todos os exercícios da número 3. Coloquem valores genéricos. Dúvidas? Não? Eu vou passar para frente, ó. A4. Meu cachorro quer entrar. A4. Determinar, faz AD. Deixa eu ver AD. Não! Acho que foi a C que deu muito trabalho, né? É porque quando eu estudava GA, gente, eu fiz os exercícios quase tudo daqueles 2 livros lá que eu mandei para vocês. Tem uns aqui que é enorme, eu acho que é a letra C. Eu posso fazer ela e mandar depois para vocês, por escrito? Que eu acho que ela vai ficar muito longa. Pode? Ok. Eu vou fazer a 4, que eu acho que tem muita gente que tem dificuldade ainda de resolver problema. Eu vou anotar aqui 5, 3D e a 6, A e D. Vou mandar para vocês. Que tem muita gente que ainda tem dificuldade de resolver sistemas. Então, olha, a letra K, ó, a número 4. Determinar o vetor x, tal que x seja ortogonal ao eixo dos y, e u é um vetor que vai ser x vetorial v, sendo u igual 1 menos 1 e v 2 menos 1, 1. Bom, primeiro, para entender isso daqui, a gente tem que saber o que significa falar que o x é um vetor ortogonal ao eixo dos y. Bom, se o x é um vetor ortogonal ao eixo dos y, o vetor x tem coordenada y igual a 0. Significa que ele está no plano xz. Porque qualquer vetor do plano xz é ortogonal ao eixo dos y. Então, já abri aqui o GeoGebra para mostrar para vocês que isso funciona, para que vocês não fiquem com dúvidas nisso. Então, vamos lá. Se eu pegar qualquer vetor, por exemplo, eu vou escrever um pontinho aqui, que tem coordenadas 3, 0 e 2. Ok, esse pontinho azul. Eu vou colocar um segmento aqui para guiar nossos olhos e vou chamar isso aqui de vetor. Esse daqui é o nosso vetor. Notem, ó, que ele tem coordenada 3 no x, 2 no z. E em y, ele tem coordenada 0. Se eu quiser achar o ângulo entre esse vetor e o eixo, eu posso fazer o seguinte, ó. Olha só. Observem que o valor do ângulo aqui, ó, deu 90 graus. Não sei se está dando para vocês verem. 90 graus. O ângulo entre o vetor aqui, ó, OA e o eixo Y. Observem que a coordenada dele em Y é 0, e isso vai valer para qualquer vetor. Por exemplo, eu vou colocar aqui o vetor 22.
Olha, o ângulo continua sendo 90. Aí agora aqui, ao invés de 3, vou colocar menos 3. Agora vai ficar para baixo. Não ficou para baixo, não. Ah, o X. Agora ele está lá nesse outro quadrante aqui, que também é um quadrante que faz parte do plano aqui, XZ, ok? Continua 90 graus. Se for para baixo, continua 90 graus, que esse plano aqui também, de baixo, também faz parte do plano XZ, que é o plano de baixo desse lado daqui, ó, certo? Isso vale, então, para qualquer vetor que tem componente zero no Y, esse vetor vai ser ortogonal ao eixo dos Y. Então, isso significa dizer o seguinte, que o vetor X vai ser um vetor do tipo X, 0, Z, onde X e Z pode ser quaisquer valores. Só que o exercício quer que eu fale quais que são esses valores, né? Porque ele mandou determinar qual que é o vetor X. A gente sabe, pelo exercício, que o vetorial V vai ser... Cadê? Não é isso que falou, não. Que U vai ser igual a X vetorial V. Isso que o exercício falou. O exercício também falou que o vetor U tem coordenadas 1, 1 e menos 1. E o vetor V tem coordenadas 2, menos 1 e 1. Ok, então vou utilizar isso aqui que o exercício me deu. Então, no lugar de U, eu vou colocar as coordenadas de U, que é 1, 1 e menos 1. Igual o vetorial V. Então, igual, vou fazer aqui pelo método prático. Na primeira linha, X vetorial V. Na primeira linha, as coordenadas de X. Então, X, 0, Z. Na segunda, as coordenadas de V. Então, 2, menos 1 e 1. Dobro a primeira coluna, dobro a segunda coluna e vou calcular então, ó. 0 vezes 1, 0, menos Z vezes menos 1, menos Z. Com o menos que já estava aqui, mais Z. Essa aqui vai ser a primeira coordenada. Z vezes 2, 2Z, menos X vezes 1, menos X. Então, essa segunda coordenada. X vezes menos 1, menos X, 0 vezes 2, 0. Então, terceira coordenada. Então, eu sei o quê? Eu sei que 1, 1 menos 1 vai ser igual a Z, 2Z menos X e menos X. Ok. Daqui vai sair o nosso sisteminha. Por quê? Porque eu posso igualar essa coordenada a essa coordenada a essa e essa coordenada a essa. Porque aqui a gente tem o sinal de igualdade, certo? Então, vai sair o seguinte. Vou fazer aqui, ó. O Z vai ser igual a 1, primeira coordenada igual a primeira coordenada. O 2Z menos X vai ser igual a 1, segunda com segunda. E o menos X menos 1 vai ser igual... Aliás, peraí. O menos X vai ser igual ao menos 1. Daqui já sai direto o resultado de X e o resultado de Z, que é justamente o que eu preciso para substituir, ó, nas minhas coordenadas do vetor X. Daqui, ó, sai que o Z é igual a 1. Daqui sai que o menos X é igual a menos 1. Multiplicando ambos os lados por menos 1, X igual a 1. Significa, então, que o meu vetor X, que era X, 0, Z, vai ser X, que é 1, 0, e Z, que é 1. Então, essa daqui é a resposta da número 4. Ok? Dúvidas? Esse sisteminha estava até tranquilo, né, gente?
Agora, eu separei a 5E para fazer com vocês. Que é até semelhante, só dá certo. Não, Carlos, você pode fazer por aquele outro jeito também, que você coloca I, J, K, as coordenadas do primeiro vetor, as coordenadas do segundo, e substitui isso daqui, ó, por 3 determinantes. Certo? Você pode fazer dessa forma também, que você chega no mesmo resultado. É que o método prático, as contas são menos contas, né, para fazer, senão vai estender muito aqui. Bom, agora eu vou fazer a número 5, letra E, tá? As outras é da mesma forma. Vocês vão utilizar aquela mesma noção lá que a gente tinha. Cadê? Que a gente tinha para achar as coordenadas lá da lista 4, lembra? Então, ó, a letra E pede para levar essa figura aqui do cubo em conta, calcular o vetor OA escalar com OC vetorial OE. Então, a primeira coisa, igual a gente fazia lá na lista 4, é achar as coordenadas, então, desses pontos que estão envolvidos, que vai ser o ponto A, O, C e E. Notem que o ponto A está em cima do eixo de X, em cima. Então, a coordenada dele, como a aresta aqui desse cubo é a coordenada do ponto A vai ser A em X, 0 e 0 no Y e no Z, porque ele está em cima do eixo X. O ponto O está lá na origem, então a coordenada dele é 0, 0, 0. O ponto C, cadê? O ponto C, ó, tá em cima do eixo Y. Então, em Y, ele vai ter coordenada A, em X e Z, ele vai ter coordenada 0. Por quê? Porque ele tá em cima do eixo de Y. O ponto E, cadê? Tá em cima do eixo Z. Então, de forma semelhante, ele vai ter componente em Z igual a, que é o tamanho da aresta do cubo aqui, e XY igual a 0. Então, vamos escrever isso lá. Então, a gente vai calcular, essa é a 5 letra E, a gente vai calcular OA escalar com OC vetorial OE. Ok? O ponto O tem coordenadas 0, 0, 0, como nós vimos. O ponto A tem coordenadas A, 0, 0, como nós vimos. O ponto C, 0, A e A. Opa, 0, 0 e 0. 0, A e 0. E o ponto E, 0, 0, A. Então, isso significa que o vetor OA, que é dado por A menos O, né? Extremidade menos a origem, vai ser A menos O. Então, A menos 0, A. 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. O vetor OC é dado por C menos O. Então, 0 menos 0, 0. A menos 0, A. E 0 menos 0, 0. E o vetor OE é dado por E menos O, que é 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. A menos 0, A. Ok. Antes de calcular isso aqui é produto escalar, não é multiplicação. Antes de calcular esse produto escalar, eu tenho que calcular esse produto vetorial, tá? Então, vamos calcular OC vetorial OE, pelo método prático, para não dar muito trabalho. Então, na primeira linha, as coordenadas do vetor OC. Então, 0, cadê? A, isso aqui, ó. E 0. Na segunda linha do vetor OE, que é esse aqui de baixo. 0, 0, A. Dobra a primeira coluna, dobra a segunda coluna. Vou calcular aqui isso aqui, ó. Então, vai ficar A vezes A ao quadrado menos 0.
Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo. 0 vezes 0, 0. Aqui também, menos 0. 0 vezes A, 0. A vezes 0, 0. Então, deu A ao quadrado, 0, 0. Ok. Agora, eu vou calcular esse produto escalar aqui. Vamos lá. Você... Vamos lá. Então, vai ficar OA escalar com esse vetor que a gente achou. Então, vai ficar OA, que é A, 0, 0, escalar com A quadrado, 0, 0. Então, vai ficar A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Mais, lembrando que o produto escalar resulta em um número. 0 vezes 0, 0, mais 0 vezes 0, 0, que é A ao quadrado. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho isso, isso. Aqui é o cubo. A ao cubo. A vezes A ao quadrado, A ao cubo. Obrigada. Tava vendo se você estava prestando atenção. Pessoal, eu vou resolver as outras que vocês pediram e vou mandar para vocês o quanto antes, ok? Para não alongar aqui. Tava olhando o negócio aqui, mas não, acho que é isso mesmo. Tá certo. É isso mesmo. Ok? Alguma dúvida? Então, eu vou parar aqui para não alongar muito o vídeo.